O episódio começa com Fry pedindo ajuda ao professor, pois está com o corpo cheio de queimaduras graves. Mas o professor responde rudemente que não se importa, e Fry não entende o motivo. E também eu estou com um monte de queimaduras graves. E daí? O que tem isso? Bom, mas por que essas coisas? O professor então pergunta se Fry não se lembra, e ele responde que não. O professor então conta que é melhor assim, pois Fry passou por inúmeros horrores que muitos não suportariam e que o certo era nunca tocar nesse assunto. Mas mesmo assim o professor começa a contar. Sim, considerando os insuportáveis horrores que você enfrentou, nunca mais vamos falar sobre isso. Tudo começou há alguns dias. O professor então conta que tudo começou há uns dias atrás, que todos eles eram fugitivos interestelares escapando da lei, com o Capitão Zap atrás deles, e que enquanto isso, como forma de despedida, Fry e Leela se beijam na frente de todos. O grupo então entrou em um enorme buraco de minhoca para nunca mais serem vistos. Despedida em uma meiga demonstração de como se beija, mergulhamos em um enorme buraco de minhoca para nunca mais voltar. Por sorte eles conseguem sair do buraco de minhoca e vão parar na órbita da Terra. O professor então se lembra que aquele era o buraco de minhoca do Panamá, o canal central da Terra para navegação, e para o azar do grupo, o Capitão Zap conseguiu seguir eles através do buraco de minhoca, e acaba acertando alguns tiros da nave. A Leela diz para todos se prepararem para um pouso forçado e o professor ativa as esferas de segurança, que cobre ele inteiro, porém cobre somente a cabeça dos outros. Eles então caem brutalmente ao lado da Planet Express, e em cima deles cai a grande nave de Zap. Voltando ao presente, o professor conta a Fry que graças à sua confiável esfera de segurança, ele sobreviveu com o mínimo de dano cerebral. Fry então pergunta o que aconteceu com os outros. O professor então mostra o estado de cada um, e revela que a única parte inteira deles é a cabeça, com todo o resto do corpo sendo somente o esqueleto ou até menos. Atrás desse terrível pano. Eles estão mortos? Oh, não, muito pior. O professor então prepara o renascimento de todo o grupo, e o joga em uma cisterna cheia de células tronco de adultos que o próprio matou para obtê-las. E o primeiro a sair foi o Hermes, e aparentemente estava tudo certo com ele. Olha só, é o Hermes. Ai, Cacilda, eu tô coberto de placenta. Em seguida foi a Amy, depois o Dr. Zoidberg e Bender, que estava sem o suprimento de energia, ou seja, Bender estava morrendo. A bateria dele está morta, ele está tendo uma parada. E para tentar salvar Bender, o professor coloca um dispositivo desconhecido que ele tinha guardado e o salva. Então Bender acorda com muito mais energia que o normal. Eu nunca senti tanta energia. O professor então explica que ele colocou um dispositivo do juízo final em Bender, que produz 50 gigawatts, que é 10 vezes maior que o recomendado. Bender ignora os avisos do doutor e começa a superaquecer. O professor então diz que Bender deve gastar energia tão rápida quanto ela for produzida, e diz para ele começar a dançar ou ele chegará a níveis críticos, que se ele parar de se mexer por um segundo, explodirá e matará a todos, criando uma bola de fogo de engrenagens derretidas e respingos. Essa é boa. Deus do céu, Bender. Bender se empolga e sai dançando descompromissado pela sala. Fry então pergunta se Leela quer ir jantar com ele, mas se dá conta que ela ainda não foi regenerada. Em seguida Leela está saindo da máquina, mas o seu corpo está estranho, pois não está respondendo a nenhuma das cutucadas. O professor relata a Fry que teme que Leela esteja em um coma irreversível. Sinto muito, Fry, mas receio que a Leela esteja em um coma irreversível. A cena corta e Fry está deprimido em seu quarto por não poder mais ver a Leela, mas Bender tenta o animá-lo, dizendo para ele seguir em frente. Fry então diz que talvez Bender tenha razão. Ainda tá afim da... Qual o nome dela mesmo? Supera isso!
Talvez tenha razão. Talvez eu sempre tenha razão. Fry então decide dar uma volta pela cidade, mas tudo que ele vê o lembra de Lila. No cinema está passando um filme de Ciclope. Na lanchonete tem uma cafeteira cujo logotipo é uma Ciclope, o que o deixa ainda mais triste. Fry então vê uma loja de construir robôs, e entrando no local, ele faz um robô que o lembra de Lila, colocando somente um olho bem no meio da cabeça. Globos oculares à prova de lavadoras. Não. Por algum motivo eu gostei disso. E voltando à empresa, o professor vê a situação de Fry e oferece ajuda. Hermes então usa todas as gravações do Planet Express para fazer o computador montar a personalidade da Lila, e a coloca no robô. Analisando. Conferindo lance no eBay. Droga. Análise completa. Ei, O robô então ganha até mesmo a aparência idêntica de Lila, junto com suas memórias. O robô pensa que é a verdadeira Lila e beija Fry, dizendo a todos que a última coisa que se lembra é de todos morrendo em uma explosão. A última coisa que me lembro é de morrer em uma explosão. Mas aqui estou eu em carne e osso, mais viva do que nunca. viva? Hermes diz que Fry deveria contar a ela a verdade. Inibrir o cachorro de Lila estranha a robô que, apesar de ter a mesma aparência, não tem o mesmo cheiro. Ele então a morde, e Lila vê seu ferimento de mordida e percebe que é um robô. Fry então conta sobre toda a confusão para ela, e acaba tomando um soco da robô. A única coisa que sei mesmo é que eu te amo. Quer dizer, ela me dá uma força aqui. Au! Bender então vai a uma festa e não para de dançar, pois se parar todos morrem. E nesta mesma festa Fry e Lila estão conversando, e a robô diz que ainda gosta de Fry, mas que não sabe se esses são sentimentos dela ou que foram impostos nela. E esta Lila diz que não sabe se é apenas um autômato ou se uma máquina pode ser complexo bastante para ter toda essa consciência. Fry diz que concorda, e a Lila clone diz que enquanto isso eles deveriam ser somente amigos. Escutem aqui, seus pombalhões. Vocês pombaram na faculdade do Bender de Conhecimentos de Festa. Uhul! Uhul! E voltando ao Planet Express, o professor convoca todos para avisar que vai tentar fazer uma última tentativa para despertar a verdadeira Lila. O método do professor é uma máquina de segurar e balançar de um lado para o outro enquanto grita acorde nos ouvidos de Lila. Acorde! 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 O professor então diz a Fry para não criar falsas esperanças, pois a Lila não passa mais de um corpo com cicatrizes e sem cérebro. Fry se recusa a aceitar a morte de Lila, e começa a bater nela com um taco de beisebol até que a acorde. Mas a clone diz para ele se acalmar e que ela já está morta. Não, eu me recuso a desistir. Acorde, Lila! Eu amo você! Fry, pare. Todos vão então para um departamento de parques e monstros, uma reserva de ciclófagos, para dar a Lila um funeral. Hermes diz que a vontade de Lila era que, em caso dela falecer, era pro seu corpo servir de alimento para um ciclófago selvagem, uma criatura ameaçada de extinção que só se alimenta de ciclopes. É o que diz no cartão de doador. Adeus, meu amor. Todos ouvem estrondos e percebem que a criatura está chegando e ficam apreensivos e em silêncio, mas Bender não para de festejar e acaba soltando um bafo quente, como o de um dragão, que acaba acordando a verdadeira Lila e fazendo com que Bender fique parado para apreciar este momento. O professor pede que Bender se mexa antes que exploda todos, e Bender volta a se mexer dizendo que não se importa se a Lila voltou à vida ou não. A Lila acordou. Como se eu me importasse. É isso aí, Lila. Oh, obrigada. Todos estão super felizes de ver a verdadeira Lila viva novamente, porém no momento que ela acorda, a Lila original vê Fry beijando a outra Lila, e sem tempo para explicações, todos fogem pois o monstro havia chegado. Oi, querida, vamos! Felizmente todos chegam à nave, e ao entrarem nela as duas Lilas brigam para ficarem na cabine de capitão, e por pouco conseguem decolar a salvos, mas o monstro se prende na nave sem eles perceberem. E chegando no Planet Express, a verdadeira Lila diz que é como se estivesse olhando para uma réplica robótica perfeita dela. E o professor diz que é exatamente isso mesmo. Lila então questiona o Fry sobre como ele foi capaz de fazer isso. Ele responde que foi a tristeza por tê-la perdido. As duas então saem, pois precisam ficar um pouco a sós. Isso é bizarro demais. Ah, Lila, não fique brava. Ela nem se compara a você. Eu tenho que ir. Isso é bizarro demais.
A cena corta e Fry está desabafando com Bender, e se pergunta por que as pessoas que ele ama sempre fogem. Fry diz que ama Lila para sempre, e achava que Lila o amasse também, porém estava enganado. E Lila, que estava escondida ouvindo tudo, aparece dizendo que ele estava errado, e que ela o ama. Eu estive pensando, Fry. Se eu te perdesse, eu acho que não conseguiria suportar. E mandaria fazer uma cópia sua também. Porém, a Lila robô aparece e começa a rolar uma briga entre as duas para ver quem ficará com Fry. Amy então joga uma arma para ele matar a robô. Porém, Fry se recusa e quando vai largar a arma, ele acidentalmente atira em si mesmo. E descobrimos que Fry também era um robô esse tempo todo. Bem entre os meus pulmões. Essa foi por pouco. Então o professor explica o que aconteceu de verdade quando a nave caiu. Ele diz que Fry jogou seu corpo na frente de Lila e a salvou, porém pagou um preço muito alto para si mesmo. O professor relata que tentou jogar o que restou de Fry nas células tronco, porém nada aconteceu. E com todo esse trauma, a Lila fez um robô de Fry e carregou com a personalidade dele capturada pelas câmeras do Planet Express. Porém, na tentativa de criar um Fry robô, ela acaba causando uma descarga estática que a eletrocutou, e apagou as memórias de curto prazo dos dois. A inevitável carga elétrica eletrocutou a Lila. E por enquanto que Lila lamenta que nunca mais verá o Fry original novamente, o Fry original sai da máquina de células troncos. E então a Lila robô diz que ama o Fry robô e arranca a sua carcaça humana. Fry robô então faz o mesmo e ambos vão embora. Hasta la vista, idiota! Nós voltaremos para pegar nossas coisas. Fry e Lila dizem um ao outro que lamentam por toda a situação, mas que se amam acima de tudo. Bender acha aquilo nojento e fica parado estando prestes a explodir, pois não aguenta mais passar o dia inteiro dançando. Sem chance, velhote! Prefiro morrer e matar todos vocês do que dançar mais um milissegundo! Neste momento aparece o monstro que come ciclopes, e simultaneamente a isso, um dos olhos de Bender caem por causa da vibração causada pelo dispositivo que o professor implantou nele, o fazendo parecer um ciclope, que faz com que o monstro o engula, e com que Bender exploda dentro da criatura. E depois dessa explosão, o Bender se curou totalmente e não vai mais precisar passar o resto da vida dançando, encerrando assim o episódio. Nunca mais vou dançar na vida! Bom, então é isso. Estamos de volta, pessoal! Festa! É isso aí!